Conheça agora 10 curiosidades sobre Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Com Dom Pedro II governando por quase 50 anos, o monarca seria o responsável por uma vida cheia de fatos instigantes. Dom Pedro II governou o Brasil, e seu reinado foi marcado pela expansão diplomática brasileira no mundo, pela fundamentação de instituições de governo e também pela expansão territorial, através de tratados e guerras. Vamos pro primeiro top 10 dessa lista. Fato de número 1. Dom Pedro II foi o primeiro e o último imperador nascido no Brasil. Nasceu às 2h30 do dia 2 de dezembro de 1825, no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Em seu primeiro dia de vida, media 58 centímetros. Fato de número 2. E eu tenho certeza que dessa você ainda não sabia. Seu nome completo era Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Bem pequeno o nome, não é mesmo? Só era um pouco menor que o nome do seu pai. Vamos pro fato de número 3 da lista. Com apenas um ano, Dom Pedro II se tornou órfão com a morte de sua mãe, passando a ser cuidado por Mariana Carlota de Verna Magalhães, chamada de da Dama pelo garoto príncipe, que foi também sua mãe de leite. Fato de número 4. Em 2 de agosto de 1826, após a morte dos irmãos mais velhos, o menino Dom Pedro II foi reconhecido como herdeiro da coroa do Império Brasileiro. Por isso, quando seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono e voltou para Portugal, e deixou o garoto imperador com apenas 5 anos de idade, como regente, José Bonifácio, que foi nomeado tutor do garoto, que então se tornou responsável pela educação de Dom Pedro II. Fato de número 5. E com a inexperiência de Dom Pedro II de governar, por causa da pouca idade, levou à formação da regência trina provisória. 3 políticos ficaram responsáveis por governar o país. Isso durou 2 meses, quando foi eleito um novo grupo de políticos, criando a regência trina permanente. Fato de número 6. Enquanto o Brasil era governado pelas regências, Dom Pedro II estudava e se preparava para assumir o poder. Ele aprendeu vários idiomas, inclusive o francês, inglês, geografia, literatura, ciências naturais, pintura, dança, música e equitação. Tinha pouco contato com as outras crianças e passava a maior parte do seu tempo lendo. Fato de número 7. Em 1840, o Brasil enfrentava diversos conflitos políticos. Os principais partidos da época queriam que Dom Pedro II assumisse logo o poder antes de completar seus 18 anos. Por causa disso, aos 14 anos, ele foi declarado maior de idade. No ano seguinte, foi coroado oficialmente e se tornou o segundo imperador do Brasil. Vamos pro fato de número 8 da lista. Nos primeiros anos como imperador, Dom Pedro II tentou acalmar a situação do país, que enfrentava vários conflitos. A Revolta dos Liberais, de 1842, em Minas Gerais e São Paulo, foi marcada pela disputa entre os partidos liberal e conservador. Já a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul, lutava contra o governo imperial e por maior autonomia das províncias. Fato de número 9. Devido o garoto príncipe precisar de se casar logo, foi encontrada uma princesa de Nápoles, Teresa Cristina, por quem Pedro ficou apaixonado, antes mesmo de conhecê-la. Os dois casaram-se por procuração e Teresa embarcou num navio para o Brasil, que chegou em 1843. Eles tiveram 4 filhos: Afonso, Isabel, Leopoldina e Pedro. Agora vamos pro último top dessa lista.
Top de número 10. Na década de 1850, a economia brasileira era estável, baseada na produção principalmente do café. A indústria se desenvolvia com a construção de ferrovias, linhas telegráficas e navios a vapor. O período em que Dom Pedro II foi imperador, ele ainda viu o fim da escravidão em 1888. E ele ficou no poder até 15 de novembro de 1889, até que então, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil, finalizando então o fim da monarquia imperialista no Brasil. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém. E deixa aí nos comentários qual fato você não sabia ou achou mais fascinante sobre o imperador Dom Pedro II. E é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim, você seja lembrado toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo!